Olá, alunos do Colégio Santa Marta. Eu sou o professor Jonathan Campos, sou professor de Física e essa aula é para alunos do terceiro período do EJA. Vamos lá. Vou bem devagar porque eu preciso que vocês entendam isso e aí não tem para que também correr. Deixa eu só ver que eu não estou conseguindo ler aqui, porque a barra fica bem em cima. Em uma viagem pelos Estados Unidos, uma família percebe que seu filho está febril e procura um hospital. Nos Estados Unidos, os termômetros utilizam a escala Fahrenheit. E antes do menino ingressar no pronto-socorro, foi aferida a sua temperatura corporal, que era de 98,4 Fahrenheit. Com base no dado fornecido, letra A, deve-se levar o garoto o mais rápido possível ao hospital, antes que seja tarde demais, pois sua temperatura corporal na escala Celsius é de 41,3 graus Celsius. Letra B, não há motivo de preocupação, já que a temperatura corporal do garoto na escala Celsius é de 36,9. Letra C, deve-se ter precaução, já que a temperatura corporal do garoto é de 37,5. Letra D. Na verdade, o garoto está com hipotermia, já que sua temperatura corporal está em 35,4 graus Celsius. E na letra E, deve-se levar o garoto com urgência para o pronto-socorro, já que sua temperatura corporal é de 39,6 graus Celsius. Bom, então o menino passou mal, foi levar ele ao hospital. Assim, no início, eles mediram a temperatura e viu que estava 98,4. Mas 98,4 Fahrenheit. Se a temperatura dele tivesse 98,4 graus Celsius, ele já estava morto. É por isso que é muito importante a gente saber em qual escala estamos trabalhando. Primeira coisa, a gente precisa pegar esse valor de 98,4 e passar para graus Celsius. Né? Então, como é que a gente vai fazer essa conversão? Isso vai ficar 98,4 graus Fahrenheit equivale a quantos graus Celsius? Vamos ver. Fórmula, né? Tc, que é a temperatura em graus Celsius, sobre 5, é igual a Tf menos 32 sobre 9. Essa fórmula aqui, ela nunca vai mudar. Essa aqui é a fórmula de conversão que existe entre graus Celsius e grau Fahrenheit. Então, ela vai ser a mesma. Como eu quero descobrir a temperatura em graus Celsius, eu vou pegar o 98,4 e vou colocar aqui, ó, no lugar da temperatura em Fahrenheit. Então, como é que vai ficar isso? 98,4 menos 32 sobre 9, Tc é sobre 5. Primeira coisa que a gente tem que fazer aí é subtrair, né? Vou diminuir 98,4 menos 32. Isso vai dar 66,4 sobre 9. Pode fazer essa divisão aqui. 66,4 sobre 9 vai dar 7,38. Eu multiplico agora vezes 5, 5 vezes 7,38, isso deu igual a 36,9. Tá? Ou seja, 98,4 graus Fahrenheit é igual a 36,9. Isso quer dizer o seguinte, qual é a opção que a gente tem que marcar aqui? Pensa A comigo. B. A Letra B, B, né? né? Exato, letra B. Não há motivo de preocupação, já que a temperatura corporal do garoto na escala Celsius é de 36,9. Então, convertendo, a gente chega nesse valor. É claro que a temperatura, para se declarar de febre, é a partir de 37, né? Alguns dizem que é 37,5. Então, é 36,9 ainda não é febre, mas é para se tomar cuidado, né? Mas é a única aqui que tem mais a ver com as opções que o problema está dando para a gente aqui. Utilizou a fórmula, substituiu os valores devidos, acha o valor, pronto, chegou no resultado. Ó, é impossível medir a vibração de cada molécula de um corpo isoladamente. Porém, pode-se medir a sua temperatura indiretamente, utilizando substâncias que tenham dada grandeza que varie com a temperatura. Essas recebem o nome de
Bom, não existe a possibilidade da gente medir molécula por molécula, né? Isso é impossível você pegar uma molécula ali que vai compor a matéria ou até mesmo um átomo e querer saber qual que vai ser a temperatura exata de cada molécula. Não. Agora, a gente consegue, mediante a uma determinada grandeza e uma determinada substância, variar essa temperatura. E aí, essa grandeza recebe o nome de grandeza termométrica. É justamente essas grandezas aí que conseguem, ó, são substâncias termométricas que possuem grandezas que variam com a temperatura. Essa letra B aqui não é, porque isso aqui são substâncias que variam com o volume. As dilatáveis também a gente vai ver talvez numa outra aula. São substâncias que variam em relação ao comprimento ou uma superfície. Essas maleáveis também está relacionada diretamente ao seu comprimento de área ou seu comprimento relacionado ali à sua base ou à sua altura. E essas isométricas aí são grandezas iguais. Iso significa igual. Tá? Então, a única opção correta aí é a grandeza termométrica, porque termo quer dizer prefixo de temperatura. Então, são essas grandezas aí que variam em relação à temperatura. Um exemplo disso é o mercúrio e o álcool etílico. Por que é utilizado mercúrio nos termômetros? Porque ele consegue fazer essa variação, né? O mercúrio, aquela bolinha de mercúrio que fica dentro do termômetro, quando a gente, no termômetro clínico, né, isso que a gente usa em casa, é com ele que a gente consegue marcar a temperatura, né? A gente coloca a temperatura lá no bracinho, e aí aquela temperatura corporal vai passar pelo termômetro, vai chegar nesse fluido, que é o mercúrio, e aí ele vai subir, ele vai se deslocar daquela posição inicial e vai marcar exatamente a temperatura que se encontra. Tá? Celsius, quando fez esses experimentos, ele fez utilizando o mercúrio. Hoje em dia mudou, né? Tem outro tipo de fabricação, mas antigamente era muito comum a gente ver crianças brincando com esse termômetro, quebrando o termômetro e brincando com aquela bolinha vermelha. Isso é perigosíssimo, tá? O mercúrio é um metal pesadíssimo que quando entra no organismo não sai mais, gera câncer, faz um monte de problema. Você tem que tomar cuidado. Ó, número 3. Analise as seguintes afirmações sobre conceitos de termologia. Calor é uma forma de energia. Calor é o mesmo que temperatura. A grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. E aí? O que vocês acham? Eu acho que é a 3 e a 1, né? Eu acho. Muito bem. 1 e 3, exatamente. O calor, ele é uma forma de energia, mas ele é uma energia de transição. Né? Como assim uma energia de transição? Ele está sempre sendo passado de um corpo para o outro. Então, aquela energia que vai estar sendo dada ali, que é a caloria ou a quilocaloria, ela está sendo de forma de trânsito, né? Então, é uma energia em trânsito. Calor não é o mesmo que temperatura, são grandezas diferentes, são medidas diferentes, né? O calor é essa energia em trânsito e a temperatura é o quão agitadas estão as moléculas. Muito agitadas, muito alta temperatura, pouco agitadas, baixa temperatura. E a grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura, sim, né? Quando os dois corpos com diferentes temperaturas se encontram, vai ocorrer calor, né? A energia vai ser trocada. Quando os dois atingirem a mesma temperatura, isso quer dizer que eles atingiram um equilíbrio térmico. Tá? Então, dizer que dois corpos estão em equilíbrio térmico é dizer que eles apresentam a mesma temperatura. Os dois corpos estão em equilíbrio térmico de 30 graus Celsius. Então, os dois possuem a temperatura de 30 graus Celsius. Muito bem. Um estudante de física, ao verificar o valor da temperatura de um sistema físico, obteve o valor menos 323. Considerando as escalas termométricas usuais, como Celsius, Fahrenheit e Kelvin, pode-se afirmar com certeza
que o termômetro não está graduado. Então, ele pegou lá um termômetro de um sistema físico, foi avaliar aquilo lá, pegou um termômetro e encontrou um valor de menos 323, tá? Uma escala, um valor negativo. Então, isso quer dizer o seguinte, esse termômetro ele não está graduado, menos 323 só pode estar aqui na escala Fahrenheit, tá? É o único valor que se encontra na escala Fahrenheit. Então, isso quer dizer o seguinte, ele não está graduado nas escalas Kelvin e Celsius, tá? Vamos lembrar aí, a escala Kelvin é uma escala absoluta, ou seja, ela só pode ir até zero. O menor valor de Kelvin é zero. O Kelvin não apresenta temperatura negativa. Tá? Já Celsius, a menor temperatura que Celsius consegue chegar é menos 273,15 graus Celsius. Tá? Ou seja, para estar nessa temperatura de menos 323, é uma temperatura muito, muito baixa. Tá? Isso aí, imagine, em 0 graus Celsius, a água vira gelo. Então, imagine menos 323, vai ser uma temperatura muito lá embaixo. Então, o único que atende essa temperatura é o Fahrenheit, logo, ele não está graduado em Celsius e muito menos em Kelvin. Ok? Só lembrando aí a teoria que a gente tinha visto aí na aula passada, né, para relembrar. Vamos ver aqui outro exercício. A massa de ar frio polar continua influenciando o tempo em Santa Catarina. Nesta segunda-feira, dia 13, Urupema voltou a registrar a temperatura mais baixa do ano até agora no estado. Há uma semana, a cidade da Serra amanhece com temperaturas negativas. Isso é lá no sul, né? Suponha que o termômetro utilizado na cidade de Urupema tenha sua escala termométrica de leitura em Fahrenheit, indicando uma temperatura de 15,8 Fahrenheit. Se o termômetro possuísse escala termométrica em graus Celsius, quanto estaria marcando? Bom, então foi utilizado um termômetro em Fahrenheit para medir a temperatura lá em Urupema e foi medido 15,8. Aqui nos nossos jornais, ninguém dá a reportagem Fahrenheit, né? Tem que fazer a conversão. Né? Se eu falar para alguém, olha, está 15,8 graus Fahrenheit, ninguém não vai saber o que é, não é mesmo? Então, tem que converter de Fahrenheit para Celsius. Já sabemos aqui a fórmula. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. TF vai valer 15,8. 15,8 menos 32 vai dar menos 16,2. Posso fazer essa subtração? Ó, menos 16,2 dividido por 9. Isso vai dar menos 1,8. Multiplicando por 5, né? O 5 está dividindo aqui, ele passa para o outro lado do sinal de igual multiplicando. Vamos lembrar aí de equação do primeiro grau. Logo, você vai fazer 5 vezes menos 1,8 é igual a menos 9 graus Celsius. Então, letra E aqui, a temperatura que estava marcando nessa cidade é uma temperatura negativa de menos 9 graus Celsius. Isso quer dizer que estava muito frio, né? Para o carioca, então, isso aí é o Polo Norte, de tão frio que está. Então, por isso que é importante aí fazer essas conversões. 15,8 graus Fahrenheit é o mesmo que menos 9 graus Celsius, e menos 9 graus Celsius é o mesmo que 15,8 graus Fahrenheit. Eu não estou conseguindo ler direito aqui. Acho que foi agora. Ó. A variação da temperatura e o índice pluviométrico são dois registros que se mostram importantes ao falar de determinada região. Geralmente são expressos por meio de um gráfico, como ilustrado a seguir. Com os dados referentes a uma cidade X, a linha vermelha no gráfico representa a variação de temperatura e as barras azuis a variação do índice pluviométrico.
Isso aqui é relacionado à água da chuva. Então, ele vai medir aí a temperatura, tá? E a variação aí da água da chuva, né? Quanto que choveu, quanto que deixou de chover, se choveu 2 milímetros, 3 milímetros. Letra A. Qual é a diferença em expressar a temperatura em Celsius ou em graus Fahrenheit? Bom, vamos ver aqui. Esse gráfico aqui, vamos analisar gráfico, é muito importante vocês saberem analisar um gráfico, até porque faz parte do nosso dia a dia, cai muito em concurso. Então, a gente tem aqui, de um lado, a gente tem a quantidade da água da chuva aqui, né? Milímetros, 60, 40, 20. E a gente tem aqui as duas variações de temperatura, tá? Então, eu vou ter, quando for 30 graus Celsius, é a mesma coisa que 86 graus Fahrenheit. Não sei se pelo celular está dando para ver direito, mas aqui do lado tem duas colunas mostrando. Quando, por exemplo, é 10 graus Celsius, é a mesma coisa que 50 graus Fahrenheit. É a mesma temperatura, só que expressa numa escala diferente. Ó, a diferença está apenas nas escalas termométricas. A escala Celsius é mais comum em países latinos, como o nosso, por exemplo. A escala Fahrenheit é mais comum nos Estados Unidos. E aí, 25 graus Celsius, que é mais ou menos aqui, ó, 25 graus Celsius está entre o 20 e o 30, na metade exata entre o 20 e o 30, eu vou ter 77 graus Fahrenheit. Com base no gráfico, em que época do ano ocorrem as maiores temperaturas e a mais baixa temperatura? Em qual hemisfério essa cidade deve estar localizada? Bom, olha só, aqui a gente vai ter os meses do ano. Ó. Aqui embaixo eu tenho 1 é janeiro, 2 é fevereiro, 3 é março, então tem de janeiro a dezembro. Tá? Observem aqui, vamos entender o gráfico. Aqui eu tenho as temperaturas, ou seja, aqui no mês 7, eu vou pegar aqui o extremo do gráfico, que é o pico do gráfico. Aqui, esse aqui é o menor pico do gráfico, ou seja, é o menor valor de temperatura. A temperatura está muito baixinha aqui em janeiro. Tá? Eu posso dizer aqui, ó, a temperatura está maior do que 0 graus Celsius e menor do que 5 graus Celsius. Ela está entre 0 e 5. Tá? Ou seja, pode ser 4, pode ser 3 graus Celsius. Tá? Vou chamar de 3 graus Celsius esse lado do gráfico. E eu vou pegar o pico aqui, ó, que é onde o gráfico apresenta a maior temperatura, ou seja, quando está mais calor. Eu vou chamar isso aqui de 20 graus Celsius, exatamente 20 graus Celsius. Pessoal, vamos lembrar aqui. Como é que é janeiro aqui para a gente aqui no Brasil? Janeiro aqui é verão, né? Dezembro, janeiro é aquele calorzão. Nunca que aqui no Brasil, em janeiro, a gente vai ter 3 graus Celsius. A mesma coisa ele está dizendo aqui, que em julho e agosto, ele está apresentando uma temperatura de 20 graus Celsius. E essa aqui é a maior temperatura do ano. E aqui, para a gente, é o contrário. Em julho e agosto, não é a maior temperatura. Pelo contrário, é onde a gente tem as menores temperaturas, que é o nosso inverno. Isso quer dizer o seguinte. Baixa temperatura, janeiro, fevereiro e março, aproximadamente 3 graus Celsius. Altas temperaturas, julho, agosto e setembro, aproximadamente 20 graus Celsius. Isso significa o seguinte, que esse gráfico não é o gráfico aqui do nosso país. Não representa aqui a região latina, não representa a América do Sul. A gente com certeza aí está falando ou Estados Unidos ou a Europa. Tá? Então, ó, é provável que a cidade encontre-se no hemisfério norte do globo terrestre. Países, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Itália, França, etc. Tá? Esse gráfico aí, essa barra, ela não representa o nosso país. Ok? Porque, analisando aqui, a gente está vendo. Os 3 primeiros meses do ano, temperatura muito baixa. É ao contrário. Janeiro aqui passa dos 40, né? Pode passar mal aqui. A praia está batendo quase 50 graus. E em julho aqui, as temperaturas são bem baixinhas, né? Quando está fazendo mais frio. Inclusive é quando a gente come mais, né? Esse frio. Bom, então está respondido aí. Não faz parte aqui do nosso país. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, que é a linguagem do dia a dia, calor é identificado como algo quente e a temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. A gente já aprendeu que não é isso. Né?
Calor não é algo quente. Calor é uma transferência de energia. E a temperatura não é a quantidade de calor. A temperatura é a agitação das moléculas. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Ou seja, qual situação abaixo não vai estar mostrando a realidade que a gente pode utilizar aí de calor e temperatura desses conceitos corriqueiros. A gente precisa lembrar sempre do conceito científico que é o correto. Letra A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele. Bom, tudo isso aí é muito usual, né? A gente faz durante o dia, aí no nosso dia a dia. Mas a situação aqui que mostra a limitação mesmo é a primeira opção. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. É falso. A temperatura da água ela não vai ficar constante. Muito pelo contrário. Se a gente pegar um pouco d'água, água a temperatura normal, nem fria nem morna, normal, ela fresca. E a gente pega uma panelinha de metal e coloca no fogão e acende para aquecer aquela água ali. O que vai acontecer? Durante um tempo, durante um mínimo tempo, a água vai ficar parada, vai ficar quietinha. Mas logo em seguida, aquele calor, aquela chama ali, ela vai começar a transferir calor para a água. Então, o que vai acontecer? A água ela vai borbulhar. Se você fechar essa panela com água, com uma tampa, e voltar daqui a meia hora, quando você abrir a tampa, você fala, cadê minha água? Alguém bebeu. Subiu minha água. Não, ela não sumiu. Só que ela também não se manteve constante. O que aconteceu com aquela água? Ela saiu do seu estado líquido e passou para o seu estado gasoso, para o seu estado de vapor. Se você abrir a tampa, você vai ver as gotículas da água, elas vão estar todas ali na tampa e na panela mesmo vai estar vazia. Por quê? Aquela água ela foi evaporada ao longo daquele tempo. É por isso que a letra A ela não se enquadra nessa situação de calor aí, temperatura. Bom, sobre as escalas termométricas, considere as seguintes afirmações. 1. A temperatura normal do corpo humano é 36,5. Na escala Fahrenheit, essa temperatura corresponde a um valor maior do que 100 graus Fahrenheit. 2. Na escala Kelvin, todas as temperaturas são representadas por valores positivos. 3. A temperatura de 0 graus Celsius na escala Kelvin corresponde a 300 Kelvin. Bom, na número 1 aqui, isso aqui é falso, tá? 36,5 não dá mais do que 100 graus Fahrenheit, vai dar menos, tá? Vocês vão lembrar aí que a gente viu 36,9 igual a 98 lá na primeira questão. Logo, 36,5 vai ser menor do que 100, isso aqui é falso. A número 2, na escala Kelvin, todas as temperaturas são representadas por valores positivos. Isso é verdadeiro, vamos sempre lembrar. Na escala Kelvin não existe valor negativo, só valor positivo. Então, ela é do zero para cima, tá? Do zero até o mais infinito. Não existe menos 1, menos 2, nada disso. 3. A temperatura de 0 graus Celsius na escala Kelvin corresponde a 300 Kelvin. Isso é falso. 0 graus Celsius é igual a 273 kelvins e não 300. Então, a única que apresenta valor correto aqui é a número 2. Tá? É a letra a opção C, 2. Só a 2 aqui que é verdadeira. 1 e 3 é falsa. E aqui, um copo de água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Joana coloca cubos de gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir porque o gelo irá transferir frio para a água irá transferir calor para o gelo irá transferir frio para o meio ambiente, a água irá transferir calor para o meio ambiente. A água e o gelo elas estão em temperaturas diferentes, né? Então, elas vão precisar estarem no mesmo equilíbrio térmico. Ou seja, vai começar a ocorrer calor
entre a água e o gelo. E a gente aprendeu que essa transferência de calor, ela sempre vai acontecer do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Logo, como a água ela está numa temperatura maior que o gelo, a água vai transferir calor para o gelo. Ok, então eu vou encerrar agora a nossa aula de física de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem. Tudo bem? Bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.